Perdi meu pai, aquela coisa toda, e descobri que também minha esposa estava grávida. E eu sabia, eu tinha que ir atrás de alguma renda a mais. Na época eu era gerente da célula e eu trouxe uma perspectiva de uma mudança e algumas coisas, só que na célula estava em outro modus operandi e acabou não dando rolando. E aí eu falei, cara, eu preciso montar outra coisa. Procurei meu amigo Caio, que é um amigo de infância. E lá no Beco tinha um restaurante, lá no Beco, onde era o Beco, né? Na verdade o Beco é a casa do Caio, tinha um restaurante. E eu pensei, por que não? O Caio, na verdade, nem queria montar um bar na época. Ele estava querendo estudar, estava estudando cinema e queria focar nisso. E aí eu vim com a ideia e falei, Caio, nós vamos fazer um bar e eu quero te pro meu sócio. E aí ele, tá, legal, vai ser onde? Vai ser na tua casa. A gente vai fazer esse bar na tua casa, esse lugar aqui, esse restaurante aí já tá reclamando que não tá sendo legal. Vamos ficar no lugar dele. Ah, mas a gente não tem grana, aquela coisa. Cara, relaxa, que com 15 milhões a gente faz tudo. Uma mentira, né? Imaginei que isso... Mentira não que eu tava mentindo pra ele, mas isso não ia acontecer. Era só um erro de cálculo tremendo. E aí eu falei, não, vou pegar dinheiro daqui, dinheiro dali, cartão daqui, cartão ali, e vou montar o bar na tua casa. Vai ser assim, dessa forma. Eu e o Luiz e o Geraldo, né? A gente já é amigo faz muitos anos. Muito tempo atrás a gente já tinha ideia de fazer um bar. Aí o Geraldo me convidou para fazer um bar. Isso foi em 2017. Eu estava morando na Itália antes, tinha voltado para o Brasil, eu estava cursando cinema na UF. E eu topei a ideia, achei interessante, porque era uma ideia antiga nossa já, de amigo, assim. E aí a gente convidou o Luiz também, porque o Luiz, nós três, assim, a gente tinha, meio que se completava, assim, nós três. Tinha uma amizade já de muito, muito tempo, e o Luiz como chefe de cozinha também, para fazer os cardápios. Eu tinha formação em publicidade, para fazer os cartazes, fazer a divulgação, fazer redes sociais, o Geraldo com a experiência dele em eventos, administração e tal. Então a gente se completou, claro que no processo a gente foi mudando, foi tendo ideias diferentes, fazendo coisas diferentes do que a gente pensava no início. Essa casa aqui, onde é o Beco, eu nasci praticamente, vivi a vida inteira nessa casa aqui, né? E depois de um certo tempo, ela foi reformada. E aqui na frente, onde está o Beco, né, virou uma sala comercial, já teve restaurante, já teve pizzaria, a Bela Pizza, que inclusive é uma pizzaria famosa, começou aqui, né? E daí depois que o restaurante que fechou, que era o restaurante de Santa Maria, que inclusive era o reduto do Grêmio, aqui no Cobrasol, estava vazio, não tinha nada. Aí, bom, nesse período que estava vazio, a gente acabou pensando, pô, vamos fazer na casa do Jory. O Geraldo e o Caio me convidaram para uma empreita, que era abrir um bar chamado Vanguarda. Esse bar, a gente abria ele, a princípio, na Estilo Luz, a gente estava pensando em abrir. Aí a gente estava todo num esquema, tal, fazendo cardápio, procurando locais. E aí aconteceu que o Geraldo foi roubado, a moto dele, ele foi assaltado, a mão armada, levaram a moto dele, rolou uma comoção, assim, a gente deu uma parada nos planos. E o Caio também foi para Irlanda. Aí, enfim, cada um foi pro seu lado, a gente foi fazendo várias coisas. E em 2017, no início de 2017, o Caio voltou da Irlanda, a gente voltou com a ideia de abrir o bar. Eu já tinha a La Bruja, que era uma empresa de molhos de pimenta, e os dois novamente vieram me procurar para a gente estar abrindo o Beco, né? Já aí com uma ideia mais madura, digamos assim, né? De montar um bar de rock, ter uma cozinha bacana, trabalhar bastante com drinks. Foi assim que surgiu a ideia do Beco. Aí a gente começou a construir ele, a gente abriu em outubro, 2 meses antes a gente pegou essa casa e começou a depenar ela inteira, né? Quebrar parede, fazer instalação, receber fornecedor. Meu vínculo com o Beco, desde o começo, assim, de bastante tempo. Fiquei muito feliz com a ideia, né, quando o Caio estava voltando e estava morando fora, e aí o Luiz, o Geraldo e o Beco, o Luiz, o Geraldo e o Caio se reuniram, né, e pensaram em abrir esse espaço.
né? Esse lugar também é muito familiar, porque era onde eu acompanhava meu irmão quando saía da escola, enfim, a gente passava por aqui às vezes. E quando me mostraram o local, eu também não imaginava que poderia virar um bar, porque era um restaurante. Então, eles já falavam, aqui vai ser aqui vai ser não quebrar essa parede, aqui vai ser o atendimento. Então, foi muito de acompanhar e de ficar feliz com o que eles pensavam, né? E imaginavam nesse espaço. Então, no dia da quebradeira, a gente estava aqui juntando o que foi quebrado, o dia que colocaram esse teto para isolar o som. Desde a pintura do Kainan, que era antes ali, a pintura do Kainan na parede, então tudo foi muito gostoso de acompanhar. A casa do Caio sempre foi uma casa de muitos amigos, a gente sempre se reunia ali. Onde fica basicamente o palco, é ali que a gente ficava ouvindo som, bebendo e tudo mais. Então ali era tipo o ponto zero ali pra mim, arco zero do espaço. Só que a gente sempre falava, vamos pra casa do Caio. E quando a gente ia pra casa do Caio, a gente falava, vamos também pro beco, que é o beco do Caio ali, onde ficava ali, porque é um beco ali, né? E a gente sempre chamou de beco, entendeu? Então a gente já pensava no nome do bar, muito antigamente, eu, o Luiz e o Caio, nós fizemos um plano de negócio, que na primeira faculdade eu tinha que fazer separado e tal, e eu tinha uma ideia de botar um bar, o nome ser Vanguard, mas, cara, a gente só chamava, como é que vai ser o nome lá do beco? Como é que vai ser o nome do beco? Como vai ser o nome? Porque, cara, o beco é o beco. É isso, nós chamamos beco. E aqui é onde sempre rolava as festas, aqui na minha casa, assim, minha casa sempre foi a festa onde a gente reunia os amigos, e como aqui tem o beco, né, não teve outra, assim, quando veio, a gente pensando, qual é o nome que a gente vai dar no bar? Pô, beco. Já veio assim, meio que de imediato e foi aceito por todo mundo, porque as peças que tinham aqui na minha casa sempre iam pro beco também, né, saíam do portão da casa e iam pro beco. E o beco virou uma extensão da minha casa, das peças que tinham na minha casa. Era para ser um bar nessa onda mais underground, alternativa. As cores também eram muito nessa pegada de ser uma coisa mais industrial. A decoração era nessa pegada, porque a gente queria trazer para São José o que ela traz, que é o cimento, as cores do trânsito, aquela coisa nada praiana. Então aquela coisa mais realmente de, sei lá, tá mais próximo do Parque Industrial de São José, aquela coisa de asfalto, de cobra-sol, aquela coisa nada assim tão, sabe, acostumado de bar de Floripa, aquela coisa mais, trazer um pouquinho do caos mesmo, né? Então essa foi a nossa pegada, de fazer uma onda, as cores, o nome, foi tudo essa pegada, de ser uma coisa mais, nada ligada à natureza, mas ligado ao caos que surgiu em São José e Florianópolis, que é onde a gente acha que o underground está, né? O beco aqui é como um filho, assim, praticamente para nós, assim, porque foi uma coisa que a gente fez com muito carinho, né? Que a gente fez de forma muito artesanal, tudo que tem aqui dentro a gente fez com a mão praticamente. As mesas, as luminárias, a gente não tinha grana para fazer as coisas, né? Então, foi ideias que a gente via na internet, ia pegando as ideias, fazer uma luminária com uma latinha de massa de tomate. E a gente foi construindo isso e teve muita gente que ajudou, teve muita gente que participou dessa história, que acreditou na gente e tal. Eu acho que tem toda uma beleza assim no beco, e a história que também que o beco tem pro Cobra-Sol, pro bairro também. Foi um momento muito emocionante, que foi a primeira vez que eu escutei música no beco, né? 2 dias antes de abrir, eu fui no mercado fazer algumas compras, aí eu estacionei o carro e era um dia que a gente tinha que fazer a gente tinha que ver a questão do som do beco, vinha um engenheiro de som para testar o som, quantos decibéis iam para fora do beco, para ver se a gente podia ter um alvará, né, para ter música ao vivo. E eu estacionei o carro e eu escutei uma musiquinha de fora, a gente chamou uma banda para vir aqui, era Ritmo, né? Depois foram grandes parceiros, fizeram vários especiais, principalmente Los Hermanos, muito bacana, sempre lotando a casa. E, cara, eu lembro quando eu entrei no beco com as compras, assim, 2 dias antes de abrir, e eu vi aquele naipe de metal, aquela bateria, aquele baixo, cara, eu me arrepiei todo, assim, e eu olhei, cara, eu vou ficar trabalhando nesse pico agora, e eu tô, parece, na melhor posição do bar, que é ali atrás do balcão, eu consigo ver tudo. E, cara, foi um momento pra mim que eu nunca vou esquecer, assim, na onda do beco. 2 dias depois a gente abriu e o resto é história. Nós somos a banda Ritme, a gente tem uma história legal aqui no beco.
Eu conheço o Luiz, né, que na hora que formaram o Beco mesmo, o Luiz, Caio, o Gera, né? Então, quando a gente tocou logo que surgiu o Beco, a gente já fez um show aqui, né, a banda Ritmo. E agora a gente está fazendo um pouco triste, né, que vai fechar o Beco, nesse fechamento, mas a gente tem uma história bem legal aqui, a gente já relembrou vários cartazes ali na parede, esses cartazes bem legais nossos. Então a Ritmo tem muito a agradecer essa jornada aqui no Beco. A Ritmo foi a banda que testou o isolamento acústico aqui do Beco. Eu acho que antes do bar abrir, de fato, tem o primeiro show, o Geraldo chamou a gente aqui para tocar aqui, para ver se o tratamento acústico estava bom. Numa quarta ou quinta-feira ele reuniu os amigos aqui, umas 20 pessoas, por Beco fechado, para apresentar a proposta, que ele queria fazer, servir algumas comidinhas, né? Que ele tinha ideia ali de montar o cardápio e apresentou o que ele queria, né? Tipo, que era algo assim que fortalecesse a cena da música autoral, né? Que aqui no Cobra Sol, tipo, a gente estava bem... não tinha lugar, assim. Então eu estava antes da inauguração do Beco, né, nesse evento dele. E depois, óbvio, né? Quando inaugurou, vim como cliente e tal, fiquei durante. Eu venho do Beco desde o primeiro dia. E assim, cada dia que eu vinha mais, eu me sentia mais em casa. Que é o único lugar que eu chego, tomo minha cerveja, é o mesmo pessoal, assim, ó, tranquilo, nunca teve uma briga aqui. É um lugar que eu me sinto à vontade. E que agora que ele vai fechar, parece que foi uma parte da minha história, assim, que tá finalizando. Tudo que começa tem um fim. E parece que chegou o fim dessa parte. O primeiro cardápio do Beco, que não veio não veio a luz à vida, né? Ele tinha... É uma vergonha falar esse tema. Ele tinha carbonara, né? Ele tinha espaguete à carbonara. Imagina no Beco aqui saindo um carbonara. Mas era uma época que eu tava fazendo muito carbonara em casa. E ele tava infalível. Meu Deus, eu tenho uma receita de carbonara infalível aqui. Então eu vou colocar lá no Beco. E aí, claro, depois ali fazendo as contas, olhando assim, eu falei, não, né, cara, eu tô alucinado de querer colocar um carbonara. Mas, pô, no começo o home office, aí muita receita que eu já tinha meio que fixa, assim, bem trabalhada, era o falafel, que tá até hoje, o bolinho de carne, a batatinha. Olha, cara, se eu não me engano, esses três são os únicos que desde o começo a gente tem aqui no Beco, né? Depois vieram os hambúrgueres, a gente, 1000 porções. Mas acho que uma bem marcante, como tu falou, o home office. O home office era muito da hora. Ali bem do lado do balcão, ali do lado do bar, tinha um jarrão desse tamanho. Aí a gente fazia o home office aí direto, então a galera pedia, era massa pra caramba. E aí eu parei de fazer ele, inclusive, porque não era mais época da saidinha. Aí a gente perdeu o time ali, perdeu o ritmo e acabou não fazendo mais. Mas o torresmo foi muito massa também. Enfim, e a questão de ser laboratório, teve muita coisa assim que foi laboratório, assim. Né, por exemplo, a parte de drinks, eu sempre fui entusiasta dos drinks, mas nunca me aprofundei na questão da mixologia em si, né? Muita coisa eu aprendi a fazer e tive muito mais contato com o Beco. Eu sempre fui um gastrônomo, né? Desde 2002 eu trabalho com gastronomia. Então a parte da cozinha foi uma parte que para mim foi desde sempre muito divertida, né? A parte do bar foi um pouquinho mais desafiadora, assim, mas igual foi muito divertida, porque eu adoro beber também. Então, poxa, né? Foi uma mão lavou a outra e foi maravilhoso. Eu fui garçom do Beco lá desde o começo, desde a inauguração. Tive a honra de ver o bar sendo construído, se levantando desde o esqueleto até o que ele é hoje, né? Já fui muitas coisas aqui no Beco, já fui freela de garçom, já trabalhei no caixa, já fiz muitos eventos, já produzi eventos, já toquei, mas eu acho que a minha experiência maior é no bar mesmo, né? Tipo, no caixa ali, tipo, tá com o pessoal na noite. Foi aí, acho que marcou mais assim, a minha história no Beco. A minha história com o Beco, ela começa 8 anos atrás, quando eu e o Aderson, que é atrás das câmeras, trabalhávamos aqui perto. E nossas folgas eram às quintas, então a gente saía do serviço e vinha direto para cá. Então a gente começou como cliente, cada vez foi se envolvendo mais com o bar, criando amizades e tudo mais. E de uma forma natural a gente acabou passando para esse lado da mesa. Então foi um processo natural e muito legal, assim. Menininha, eu sou amado em você, minha gingada é muito especial e deixa a galera tão maior. Em novembro de 2017, um colega meu da capoeira me convidou para ir no Beco, sabe?
vamos, né? Eu passava por ali, não sabia o que era, vamos. Foi um sábado no show, eu adorei. Eu lembro como se fosse ontem. Sabe, o Geraldo Luiz, foi super legal, tal, foi uma banda de jazz, o Trovão tocou lá, foi muito legal. No novembro de 2017. Depois disso eu nunca mais parei de ir. Eu contava os dias, as horas pra estar lá, porque é um lugar muito legal. Podia ser livre, era acolhedor, era como estar em casa. Então era muito gostoso estar no Beco. Era divertido, era muito bom. Conheci pessoas maravilhosas lá, tenho amigos até hoje, então era um lugar que, nossa, vai deixar saudade. Estou no Beco há 5 anos e quase um mês já. Ingressei no Beco dia 11 de novembro de 2020, em meio à pandemia. Tive um grande professor, que foi o Aders, que estava antes de mim. Depois, logo disso, ele saiu, fiquei mais com o Luiz. Aprendi muito mais com o Luiz também. Aqui no Beco eu trabalho desde 1º de fevereiro de 2023. Para ser bem exato, eu fiz um freela um dia antes, ou um fim de semana antes, não lembro bem certinho. E assim que conheci, gostei. Já estava com a mesma equipe que hoje está no encerramento também. Nesse meio tempo também trabalhei com outras pessoas, né? Conheci outros ex-funcionários também. Enfim, né? Aqui no Beco eu trabalhei, fui contratado, né, mais para a questão do som, mas todo mundo aqui faz um pouco de cada coisa. Exceto o drink, tá? Sempre foi uma negação pro drink. Junto quando eu entrou também a Selma, minha colega, e ela pegou essa parte, depois que ela saiu com o Jeff. Então eu fiquei muito sempre no som, balcão, e principalmente salão, que sempre foi a coisa que eu mais gostei de fazer, né? De atender e tal, conversar com as pessoas, principalmente. A primeira vez que eu ouvi falar do Beco foi em 2022, através do Instagram, que era um show de um tributo de uma banda que eu gostava, enfim, que era tributo Paramore, tava ouvindo bastante na época. E eu vim aqui, eu trabalhava aqui no Cobrasol também perto, em outra loja. E até tive uma dificuldade para encontrar o Beco, na verdade, porque como ele é mais para baixo mesmo, na época a parede até era preta, enfim. E foi a primeira vez que eu ouvi falar do Beco. Vim aqui, entrei inclusive no Beco, pedi algumas informações. Não recordo de certeza, mas tenho quase certeza que fui atendido pelo Zunino, que era um ex-funcionário aqui, um amigo. E naquele dia, no fim, desisti, não vim, né? Então nunca vim como cliente no Beco. Dito isso, 6, 7 meses depois, já não estava mais naquele trabalho. E aí surgiu a vaga aqui no Beco, principalmente, né, pra questão do som. E um amigo meu, o Diego, ele me mandou essa vaga e falou, pô, meu, tenta aí. E o meu seguro na época tava acabando. Eu falei, pô, tem que tentar mesmo. E aí que eu fiz um freela aqui, conheci o Beco, e aí foi. Estamos até hoje aí. A noite, ela é muito peculiar, né? Então, assim, tipo, tu conhece muita gente, acontece muita coisa boa, ruim. Então, assim, ó, é difícil recordar uma história, alguma coisa assim, cara, mas acho que o resumo de tudo, assim, sempre foi muito divertido, na verdade, assim. Então, assim, a maioria das histórias, tem história ruim, quem me conhece sabe que muitas vezes me estressei pra caralho, já fui xingado, já fui elogiado, já xinguei. Então, assim, ó, no geral, história, assim, uma específica, pra recordar não tem, mas tem algumas noites que eu gostei muito. Quando teve eventos de rap aqui, foi um dos dias mais divertidos, assim, da gente trabalhar. Principalmente eventos que saem um pouco do nicho do rock. Não exatamente por ser contra a cena do rock, nem nada, pelo contrário. Mas porque como a gente está sempre, né, interatividade com um certo público, é muito legal quando conhece pessoas, tribos, identidades diferentes, né? Então, num resumo, assim, as noites que eu mais curti sempre foi quando teve noites um pouco diferentes do que a gente vende todo fim de semana. Dos todos os trabalhos que eu tive, eu tenho 29 anos, foi o trabalho mais prazeroso que eu tive, o mais que eu desgastei também, eu tenho certeza disso, mas o que eu mais tive felicidade de fazer até hoje. Comecei aqui como motoboy, entrei 2 anos e meio como motoboy aqui com o Geraldo, com o Juri. Peguei vários funcionários também, passei por vários funcionários, agora a nossa equipe está firmeza total agora. Eu conheço o Beco mais ou menos desde que ele nasceu, né? Eu comecei a frequentar o Beco em 2017, mas era muito esporádico. Eu lembro da época da pandemia, que eu pedia lanche e vinha a tortinha. Aqui eu criei um vínculo muito forte com a equipe, né? Fiz amizades com a equipe que eu também levo no meu coração. O Will, que é o meu irmão, a gente se chama assim, porque realmente o Beco ele tem essa questão de acolher, né? O Beco ele sempre acolheu muito bem, então eu fui muito bem acolhida tanto quanto cliente, principalmente quando eu trabalhei aqui. Então, assim como o Beco acolhe, a gente, como o Beco também sempre acolheu muito bem as pessoas. A minha primeira experiência que eu tive com o Beco foi quando eu comecei a trabalhar ali. Foi a primeira vez que eu pisei no Beco, foi quando eu comecei a trabalhar ali. Tinha um amigo, Gabriel, trabalhava ali, ele
me deu essa oportunidade de substituir ele fez meu nome ali, falou bem pra mim, falou bem de mim pro Geraldo e acabei sendo contratado. Minha entrevista de emprego foi no Célula, não foi no B. Era pra eu trocar uma ideia com o Geraldo no Célula, só que o Geraldo não tava lá. O Geraldo tava no B. Então, enfim, no final deu tudo certo. Eu conheci a minha esposa aqui, né, cara? Eu conheci meu filhote aqui, porque a gente adotou ele aqui na frente do beco, né? A gente tava um dia de bobeira, ele apareceu tudo moribundo. A gente colocou o nome dele nele, levou ele pra casa pra comer um negocinho, tomar uma aguinha, ele já deitou no sofá, virou... Então, cara, se eu parar pra pensar assim, o beco me deu muita coisa, assim, né? Me deu amigos, me deu momentos inesquecíveis, assim. Mas parece que uma hora a gente tem que dizer tchau, assim, pra dizer oi pra outras questões, assim. Minha história com o beco também é muito grande, né? Não é só com a Ritmo, já toquei em várias outras bandas aqui dentro. E sempre foi um ambiente muito legal de estar. A gente fica muito sentido de perder esse espaço. Acho que não é só o espaço, né? Acho que nada é sobre espaço, são sobre pessoas, né? É sempre sobre as pessoas. Com quem a gente tá, com quem a gente faz o rolê. Então a gente vem aqui sempre abraçado, o pessoal, pô, quero fazer o som, aí você vê a galera ali atrás, a gente tá tocando aqui, vê o pessoal do bar cantando junto, tacando cerveja, e é isso aí. E sempre dá uma galera muito boa aqui. Então eu fico muito... É triste, né, de ver o lugar fechar, e ao mesmo tempo tem uma felicidade que não dá pra explicar de ter tocado aqui por tantas vezes, com tantas bandas diferentes, com tantos gostos diferentes. Era uma noite Rage Against the Machine e System of a Down. E aí, 2 amigos meus se conheceram aqui, a Clarice e o Rafa. E aí eles, enfim, ficaram na festa, não sei como, né? Porque era Rage Against the Machine e System of a Down. Então imagina todo mundo se batendo e eles ali tomando cerveja, ficando junto. E aí corta pra 2025, eles casam. Agora vai ter um filhinho, uma filhinha, a Lisa. E é isso, né? São momentos, a gente cria momentos. Não foi só com a Ritmo que eu consegui também fazer, né, desse lugar, desse palco, assim, uma segunda casa musical, né? Também tive muita oportunidade de tocar com a banda Autoral, com o Parafuso Silvestre, né? Umas portas que foram abertas pelo Gera, foi muito bacana. Tributo Radiohead com a própria Ritmo, fazer algumas jams aqui. E o Tributo Pro Jam, né? Que é o projeto que eu tenho com o Gera. Nesse Tributo Pro Jam, teve uma oportunidade, uma janela de oportunidade, que eu bolei um pedido de casamento para minha atual esposa, né? Então eu pedi ela em casamento e foi uma história engraçada, porque teve gente que sabia, né, que eu convoquei alguém, e teve gente que nem imaginava como que ia ser, né? Então eu usei tecnologia a meu favor. No final do show a gente tocou Yellow Led Better, né? E eu toquei um trecho na guitarra e consegui gravar com o pedal. E assim que eu gravei, eu soltei a reprodução e ele ficou repetindo aquele som. Eu larguei a guitarra e chamei ela pro palco, pedindo em casamento. Com um anel de Senhor dos Anéis, porque na época eu não tinha comprado nenhum anel. Uma réplica. E foi um momento bem bonito, né? Foi bem bacana e esse palco foi bem exatamente aqui, né? Naquele buraco. Então esse palco certamente, né, teve mais esse... Foi palco também desse episódio marcante pra mim, assim, bem legal. Eu vou sentir saudade do beco, do nosso beco, a gente chama desde o começo. Eu conheci o beco em 2018, depois acabei procurando pelo Google, né, um bar de rock relativamente perto de casa, e acabou que era lá em São José. E eu morava na Palhoça, então tipo, era uma certa mão, ainda mais na época de ensino médio que eu tava, era uma certa mão ir pro beco. Então, acabei indo só um final de semana, consegui juntar meus pais pra ir. E foi amor à primeira vista. Aquele bar todo pintado de preto, bem underground, bem... Não dá pra dizer aconchegante de uma forma diferente. E eu me apaixonei. Comecei a ir praticamente todo final de semana, todos os shows de rock nacional que tinha. Tanto com meus pais, ou às vezes até com alguns amigos, que eu sempre falava pra todos eles pra ir no Beco Bar pelo menos uma vez na vida. E acabou que veio a pandemia. Quando eu comecei a engrenar, aí cada vez mais veio a pandemia. E eu ficava durante a pandemia, eu ficava pensando em momentos, esperando que o beco não fechasse, para poder voltar lá mais vezes. E quando liberou para voltar para os bares, eu quis compensar, né? Todo ano que eu passei fora. E comecei a ir 2 ou 3 vezes por semana. Eu comecei a trabalhar do lado do beco, então passei 4 vezes por semana. Ao ponto de que virou uma comunhão de bens. E uma das histórias que eu vou lembrar, depois de todos esses anos, desde 2018 frequentando o beco, foi justamente um dos meus últimos dias lá, morando ali em Santa Catarina. Que foi a minha despedida, que começou com uma quinta-feira comum de karaokê e acabou virando uma das melhores despedidas que eu podia pedir. Eu chamei todos os meus amigos, tanto do beco
que eu conheci durante todos esses anos, pessoas que eu vou levar pra minha vida e talvez até para as próximas vidas, que com certeza vão estar no meu casamento, ou no meu divórcio, ou em momentos importantes da minha vida. E todas elas estavam lá. Então o beco ele sempre foi um lugar de comemoração, ao mesmo tempo que também foi um lugar pra, tipo, não tô bem hoje, vou pro beco e você acaba ficando bem. É um lugar realmente especial. Primeira vez que eu vim no beco foi no ano passado, na verdade. Tava tocando Cornflakes. Korn é minha banda preferida desde que infância. Quando eu fiquei sabendo que tinha uma banda Cornflakes aqui em Santa Catarina e ia tocar aqui no beco, porra, eu não podia perder a oportunidade. E eu com certeza vim. O beco pra mim foi sempre um ambiente muito importante. Eu procurava por muito tempo um bar legal. Eu falei, porra, achei essa porra desse bar legal pra caralho. No dia que a minha mãe faleceu, eu tava aqui. E eu tava longe. Foi bem difícil pra mim. Sempre foi um lugar pra mim muito... Eu sempre fui um cara muito difícil, eu sou um cara chato. Encho o saco. Mas quero morar no mato. Eu tenho mais tempo de bar do que de tênis. É a primeira vez que eu vim aqui, eu era menor de idade ainda. Agora já tô beirando os 30, acho que já faz uns 6, 7 anos ou mais. Primeira vez que eu vim aqui, eu me lembrei do tempo de adolescente, os bares que eu frequentava. Pelo formato do bar, o jeito dele, o tamanho, o atendimento, os posters na parede. Isso me lembrou muito assim, o tempo dos 16 anos, 17, que nos bares a maioria tinha isso também, mas hoje a gente não vê mais quase. Eu achei legal aí. Vim a segunda vez, aí na terceira já fiquei meio que amigos deles, comentava, tudo mais. Aí um dia eu comi, não lembro o que eu comi aqui, acho que foi algum lanche, não sei. Eu gostei pra caramba, daí já conheci o Luquinha que trabalha na cozinha também. Aí comecei a vir e não parei mais. Eu acho que foi o primeiro bar de rock que eu fui, então já traz a gente... Primeira roda punk. Começa por aí, né? A gente, antes de conhecer o beco, a gente só zanzava na rua buscando um barzinho pro beber em outros lugares. Aí, primeira vez que a gente veio aqui, já começou banda Sempre Animal. Aí, primeira roda punk foi aqui. Primeiro bar de rock em geral foi aqui, então só disso já significa muita coisa. Acolhimento. Até falhou a voz. Acolhimento é a palavra. Tipo, a gente veio direto, né? Logo na segunda ou terceira noite, a gente já olhou, Daniel! Ipa! Muito foda, muito foda. Qual delas? O dia tá ruim, tá tudo uma merda e era a gente jogar pra cá, pronto, esquece. Principalmente quando eu conhecia a banda autoral, que não veio em lugar nenhum, que vinha pra cá e viajava, assim, né? Jamanta. Quando tu percebe, tu fica, cara, esses caras, como é que eu não ouvi antes? E só ouve aqui, não acho em outro lugar. Eu tenho, acho que o momento, foi a gente vinha pra cá pra ouvir um rock de vez em quando. Aí quando viemos ver um pouco de System of a Down, foi a primeira vez que eu entrei numa roda punk, que ele me levou na roda punk. Puta roxo. Tipo, trabalho com roxo no braço. E falar, tipo, porra, essa galera é da hora. Tipo, eu acho que foi aquele momento que percebe que pode se libertar, que pode fazer esses negócios. Tirar a porra da máscara do dia a dia. A primeira vez que eu toquei no Beco Bar foi em 2024, no primeiro show da minha banda na época, Quiluria. Foi um show fantástico, nós amamos e voltamos lá diversas ocasiões, incluindo no nosso aniversário de 1 ano de banda. E eu acho que eu falo por todos os artistas que já passaram por aquele palco quando eu digo que era um lugar fantástico. A energia era surreal, o pessoal atendia a gente muito bem e sempre fazia o possível para que o show fosse uma experiência ótima, não só para quem estava assistindo e ouvindo, como para quem estava tocando. Temos muita gratidão por aquele lugar, por ser o primeiro lugar que nos abraçou, que enquanto nós éramos uma banda iniciante, sem nada no portfólio, nenhum show, eles nos abraçaram, uma banda de jovens desconhecida, nos abraçaram e deram essa chance pra gente. É triste ver que ele vai partir agora, mas também é muito bom saber que a gente teve o privilégio de participar dessa história e deixar com que ele, o Beco Bar, todas as pessoas envolvidas construíssem a nossa. Então, não temos nada além de muita gratidão, muitas memórias boas e vai deixar saudade. A primeira coisa que me impactou muito foi a questão dos Usiners, que era um evento que a gente chamava 3 bandas autorais da cidade, né? Então é muito legal escutar banda cover e tal, todo mundo canta junto, mas conhecer as bandas, né, aqui da nossa região foi muito foda. E o Beco, cara, o Beco foi um ícone nessa questão, assim, né? A gente trazia 3, 4, teve até dia da gente receber 5 bandas autorais no mesmo dia, né? E, pô, tive gratas surpresas. Uma das coisas muito legais assim que aconteceram foram os eventos em si, né? Os eventos de música autoral e tal.
que acontecem, por exemplo, a Usina. Eu acho que a Usina é um evento de música autoral que rolou aqui por muitos anos, né? Deu assim espaço para muitas bandas autorais começarem a tocar, tal, mostrarem o trabalho. Para mim foi muito importante também, porque eu também, inclusive, nunca fui designer na vida, né? Mas como a gente não tinha uma pessoa para fazer os cartazes, era eu que fazia os cartazes no começo, né? Não tinha quem fizesse, eu comecei a aprender a mexer no Photoshop. E os cartazes da Usina, é uma coisa que para mim marcou muito, porque são cartazes que tem muito a ver com a temática, né, da festa, que são cartazes, no meu ver, assim, bem autorais, que tem uma pegada de usina mesmo, de construir alguma coisa, de produzir. Isso, eu acho que a Usina foi um marco bem interessante. Eu produzi eventos, então os eventos de palco aberto eram eventos que eu trazia meus instrumentos, o pessoal tocava, né, como se fosse um karaokê, só que eu deixava os instrumentos, o pessoal formava na hora ali a banda. Era muito legal. Tinha uma versão do palco aberto que a gente fazia, tinha a Beco Jam, na verdade essa era a Beco Jam. O palco aberto era com bandas que se inscreviam e a gente tinha a premiação. Então, vinha muita banda assim que estava começando, tinha um projeto novo. Um exemplo dessa é a Canoa. A Canoa, que tá grande pra caramba, tá tocando pelo estado todo, começou num palco aberto meu, né? Uma oportunidade que a gente tava assim pra galera. Pô, o garçom tá tomando aquele shot e vieram perguntar pra mim, pô, que um shot de garçom? O que é isso? Eu fui na mesa daquele tal pessoal lá e contei a história por trás desse drink, como é que se tomava, era diferente. Eu sei que no final ali eu consegui convencer umas 15 pessoas a tomar esse shot. O Luiz fez uma carreira assim cheio de copinho, uns 15 copinhos, não sei se ele tem foto disso ainda. E cada um que chegava, olhava, pô, o que é isso aí? O que é isso aí? A curiosidade, não, então eu vou querer também. De repente, uns 15 ou 20 pessoas assim, querendo ir só passando a maquininha em cartão e só pela curiosidade, pela história contada. Foi bem uma cena marcante, assim, tipo, era muito copinho de shot, todo mundo tomando ao mesmo tempo. E aquilo foi legal, tipo assim, uma história contada e 15 shots benditos. Cara, começou sempre, desde que eu entrei aqui, antes também tinha os shotzinhos. Da onde surgiu essa tradição, não sei, mas gosto de fazer parte dessa tradição. E o fechamento, velho, sempre é uma farra, pra mim dizer assim, tipo, cara, farra no sentido não pejorativo, a gente tá fazendo loucura, mas assim, porque já já tá acabando, tá mais leve, tá todo mundo de boa. A gente geralmente, quando tem gente conhecida, traz pra dentro também, pra gente fechar aqui entre nós. Cara, a gente nunca teve problema de fazer contabilidade de caixa, de nada, de alguém, de ter algum problema com isso. Então sempre foi muito tranquilo nessa parte. E às vezes a gente fecha mais cedo, às vezes a gente fica conversando quando vê já é mais tarde. Essa minha cara cansada aqui eu digo, porque essa noite mesmo a gente fecha quase 6 da manhã. E eu falo, velho, mais por conversando nós, né? Não era nem tanto de trabalhar. A situação que a gente estava pensando e planejando era de fazer uma expansão bem legal pro Beco, porque o Beco tava permitindo, assim, ele tava precisando, parece disso, respirar ainda mais, porque, pô, cara, a gente tava aquela coisa, tava na crista da onda, o negócio tava acontecendo de um jeito muito legal, assim, tava todo mundo a gente tava muito animado, assim, né, fazia, 2 anos e meio, quase, que o Beco tava aberto, né, então, cara, vambora. A gente deve ter os planos em algum lugar, em alguma pasta, a gente deve ter todo esse plano de destruir parede, de colocar o bar lá no fundo, né, onde que agora é a entrada, saída ali dos dias de semana. A gente ia ter um loungezinho, a gente ia fazer mais banheiros, ficou só no papel, infelizmente. Quando veio a pandemia em março, a gente ficou totalmente isolado, né? A gente trabalha não só a célula como o Beco, ela vive de aglomero. Então a gente foi a primeira ramo de negócio a fechar e o último a sair. E, cara, eu lembro bem que a gente não tinha plano B, assim, não tinha o que fazer, era só plano A. E foi o que eu tinha discutido justamente, principalmente com o Caio, que era o que eu tinha mais contato, né? Também era meu sócio de célula naquela época, nós tínhamos que fazer qualquer coisa. O que nós tínhamos para fazer?
era delivery. Então nós tivemos que aprender com delivery, eu tive que aprender com uns amigos, o Carrão, um batera que tocava direto, me ajudou muito. O David também, que tem um trabalho com restaurante, me ajudou muito nessa perspectiva de montar uma ideia de delivery. E até que engrenasse no iFood, o que a gente fazia? Eu pegava minha lista de contato e falava, galera, eu vou vender lanche para vocês e eu vou entregar. Então, não importa onde você esteja, eu vou vender. Então eu pegava os pedidos e desses pedidos eu fazia uma rota, tal rota para o norte da ilha. Então ficava eu, o Aderson, nessa função, criava toda uma metodologia, começava a produzir lá para 5 horas e eu saía para entregar com 2, 3 bolsas de, sei lá, aquelas bolsas de térmica para fazer essa entrega para toda essa região. Então pegava São José, pegava Florianópolis, pegava Palhoça. Então todo dia tinha isso e foi isso que fez com que o Beco conseguisse pagar a luz, a água, parte dos salários dos funcionários e tudo mais. A pandemia foi traumática, né? É um trauma que permanece até hoje para nós, assim, porque ela foi embora, mas não deixou, deixou os rastros. Então até hoje a gente sente os efeitos da pandemia. A gente sobreviveu durante um tempo aqui com delivery, né? E foi bem complicado mesmo. Foi bem complicado para nós, assim, como de carreira profissional também, porque a gente fazia isso da vida, era isso que a gente tinha, todo mundo tinha família, tinha que sustentar sua família e tal. E a gente tinha um compromisso de manter o Beco, né, como uma coisa que a gente queria manter, como uma coisa que a gente achava importante manter. E ao mesmo tempo a gente tinha também que, né, sustentar a nossa casa e tal. Foi um período bem difícil, porque o delivery não sustentava os custos e tal, né. Foi bem difícil mesmo, foi bem arrastado, foi um período, assim, que deixou muitas marcas até hoje. Cara, a pandemia. No começo, acho que para todo mundo foi um pouco divertido. Por quê? Porque a gente pensou que ia durar um mêsinho, talvez. Um mêsinho de férias para todo mundo, que legal, né? E quando a gente viu, rolou lockdown e... cara, foi tenso pra caralho, velho. Foi muito tenso, assim, foi muito tenso. Ainda mais porque os meus 2 sócios, eles tinham um outro bar, né? Eles tinham acabado de adquirir a célula. Então a pilha deles veio muito pra cima de mim, né? Eu ainda tinha, sei lá, vamos falar bem a verdade, um dinheiro guardado. Aparentemente estava tudo certo, mas teve uma hora que a gente pensou definitivamente assim, pô, vamos fechar o beco antes que o buraco fique maior ainda, a gente caia dentro dele e não consiga mais sair dele, né? Acho que foi eu que segurei bastante as pontas, assim, falando pro pessoal, não, pessoal, vamos segurar. O beco ganhou uma baita decoração durante a pandemia, não tinha o que fazer, né? Então a gente começou a colar os cartazes aqui na parede, acho que ficou bacana pra caramba, assim. Mas foi um momento... não só pra gente, como um montão de lugar muito foda. Porém, a gente sobreviveu, né, cara? Chegamos assim, acabou a pandemia, me lembro da primeira night, que foi com os Bermudinhas, inclusive, aqui no Beco, a gente abriu as portas, e aí a gente estipulou, cara, vamos ser 85 pessoas, assim, cara, deve ter ficado, entraram 85, ficaram outras 85 na rua, assim. Eu tava muito nervoso, não vai entrar mais ninguém, A gente foi muito consciente, assim, talvez a gente tenha sido o último bar a abrir as portas, e arregaçar as portas, digamos, para as pessoas entrarem durante a pandemia. A gente foi bem consciente, a gente, primeiro pela minha própria saúde, eu diria, né? Não sendo egoísta, mas obviamente, consequentemente, pela saúde de todo mundo que frequentava o beco, porque a gente sempre teve muitos habituês, assim, as pessoas têm o beco como refúgio, né? E eu acho que elas gostaram da nossa postura a respeito do que foi feito durante a pandemia, de ser consciente, de não ficar abrindo de madrugada, aquela parada meio secreta, muito bar, fez isso, inclusive até para sobreviver, não vou culpar o pessoal, né, mas aqui no Beco a gente tentou fazer as coisas e talvez a gente tenha sido o último bar a abrir as portas mesmo, para receber o pessoal todo de novo. Colocamos aquela placa de acetato, não sei o que é aquilo ali, protegia todo o palco, assim, cara, às vezes eu me esqueço dessas coisas, agora vocês perguntando, a gente volta a lembrar. Foi dramático, foi um desafio danado, e ter escapado da pandemia com vida foi maravilhoso, assim, a gente é como se a gente tivesse tido uma segunda chance, assim. Na pandemia era tudo diferente, né, então era mais delivery, não tinha tanta gente, a gente fazia com a porta mais ou menos fechada, o pessoal vinha no balcão e pegava e já ia embora, só entrega, a gente trabalhava botava 2 barril na porta, abria, o pessoal vinha até o barril, pedia e fazia a entrega. Tinha
As entregas do Geraldo também, que ele enchia o Uno dele, pegava e ia entregar pra ilha toda. Quando eu comecei a trabalhar ali, era só eu, trabalhando no operacional ali, na pista, né? Na pista, no caixa, enfim, nesse processo. Que a gente estava ali num momento onde a gente não estava com as portas 100% abertas. Tipo, a gente deixava umas pessoas pegar, tipo, as paradas e ir embora, tipo, né? Fazer um takeaway ali de bebida e comida. Trabalhei bastante com o Luquinha. Quando eu tinha entrado, o Luquinha tinha recém-entrado também, fazia pouco tempo. Então era eu, o Luquinha, e o Lulu tava sempre com a gente ali, sempre presente, sempre ajudando a operação. E eu aprendi muito com o Lulu. O Lulu, durante o meu início ali, foi um grande professor, um grande pai ali que me ensinou toda a minha base de conhecimento sobre coquetelaria e bar. Eu aprendi com o Lulu. Foi o primeiro momento onde eu tive a oportunidade de trabalhar com isso, que hoje em dia é uma paixão para mim, trabalhar com coquetelaria. Eu aprendi, não vou dizer tudo, mas, sei lá, boa parte das coisas que eu sei, das coisas que eu levo como verdade ou não, eu aprendi com o Lulu. Eu aprendi com o Lulu que o cliente nem sempre tem razão, e raramente o cliente tem razão. Isso é uma verdade. Principalmente quando se trata de trabalhar num bar. Eu vi o Lulu também super empenhado em dar o melhor de fazer, o melhor dele para fazer o beco voltar a ser o que era o beco. O Lulu sempre preocupado em organização do beco, em operação. Eu tava lá quando ele botou os pôsteres na parede, tava lá quando ele botou as capas de CD também na parede. Nesse início ainda, o Caio ainda estava no Brasil. O Caio de vez em quando aparecia ali também, sempre ajudava. Eu tava lá quando eles fizeram, tiraram as fotos lá pro novo cardápio. O Caio também sempre responsável pelas mídias sociais do Bacon, fazendo um puta trabalho, um baita de um fotógrafo. Eu vejo que é muita coisa que a gente viveu aqui. Eu acho que eu vejo uma fase assim, tipo, a fase da pandemia foi muito, muito importante, porque assim, a gente passou de um momento que, era um bar, então a gente, na noite, muita gente, sempre 50, 100, 90, 100 pessoas, 300 pessoas passavam por aqui por final de semana, e virou a pandemia do nada e não tinha ninguém. Então, era só a gente, era a cozinha, a gente tinha que trabalhar, tipo, Igor, o que a gente vai fazer? Vai fechar? Não dá. Então, até os sócios se reuniram com a gente, então o que a gente vai fazer? Não, vamos trabalhar com delivery, com comida. Até foi feito um estudo, eles colocaram mais opções no cardápio. Aí a gente começou a testes e, vou experimentar esse tipo de lanche aqui, esse outro. Comida, né? Porque antes tinha porções, tinha batata, tinha os bolinhos de carne, né? Tinha um hambúrguer ou outro, eu acho que é 1, 2, não sei. Essa fase, assim, foi muito legal porque foi algo que era um problema que ninguém esperava. E agora, o que a gente vai fazer? E, cara, a gente segurou muito as pontas aqui, né? Tipo, inclusive com o Alisson na cozinha, a gente tinha os aplicativos de delivery, tinha um WhatsApp que a gente vendia muito pelo WhatsApp também. Então essa era uma parte mais minha, né? Então, tipo, cuidava muito ali do WhatsApp, cliente e tudo mais. Então eu acho que essa fase foi muito importante, porque a gente passou por esse problema e daí depois, com o tempo, voltou a reabrir o Bacon, então começava a trazer alguns amigos e vinha ainda com muito cuidado, né? Tipo, tinha poucas mesas, um álcool gel, máximo e tal. A gente colocou uns acrílicos ali no palco, no caixa, pra ir, né, tipo, aos pouquinhos e voltando ao normal. O primeiro XXX que saiu, o Renan trocou alface por repolho. Ele colocou uma folhona de repolho no lanche, embalou e mandou. E aí tu imagina, cara, que bar maluco é esse, tá ligado? Foi só isso. Depois ele foi maravilhoso. Eu tinha uns 20 anos e quando eu vim pra cá eu não tinha nenhuma experiência com o ramo da gastronomia. Então o Luiz ele teve um papel muito importante de me dar os primeiros passos na cozinha. Eu lembro que na minha primeira noite eu confundi um repolho com alface. Esse era o meu nível de conhecimento de gastronomia. Mas eu saí daqui fazendo todos os pratos bem. Perfeitamente não existe, mas fazia de uma forma comível. Acho que as pessoas gostavam dos lanches que eu fazia. Quando eu comecei a trabalhar aqui, eu tinha várias ideias. O Luiz ele me deu uma frase pra minha vida, assim. Ele falou assim pra mim: Renan, não é porque você tem uma ideia que ela é boa.
E esse é um negócio que parece meio seco, mas, pô, faz um puta sentido, sabe? Às vezes ter uma ideia não é o suficiente, você tem que pensar sobre essa ideia, se ela é funcional ou não. E eu acho que esse tipo de coisa é o legal do beco, sabe? Você, numa conversa besta, fumando um cigarro, tomando uma cerveja, você consegue levar algo produtivo pra sua vida. Mas eu acho que uma que me marcou bastante foi um cliente que veio aqui num dia mais ou menos, tranquilo. Tava eu e o Zunino só no dia. O cara começou a dar de maluco, assim, queria meio que comprar o bar. Perguntou quanto é que era o computador do beco pra comprar. O Zunino ficou meio desesperado, assim, começou a chorar no dia. E aí o cara pegou e foi embora. Daí uma mulher que pediu um bacon, só uma fatia de bacon com um pão, sem a carne. Porque ela era vegetariana. Eu posso contar? Já dei muitas caronas, né? De clientes que não conseguiam voltar dirigindo, nem voltar a pé. Então a gente fechava o bar aqui, era 2 da manhã, mas ficava para fechar o caixa. Então, assim, sempre tinha o último drink, né? Então ficava alguns amigos no bar, né? Tomando umas depois, né? Não lembro de como eu chegava em casa algumas vezes. A minha relação com a bebida também foi outra. Eu aprendi a beber. E aprendi até onde eu podia beber, porque eu também estava muito tempo sem beber, né? Passei uma vida inteira de gestação, amamento, enfim. Separo. Então, algumas histórias, assim, de experiência com álcool. De levar clientes em casa era muito comum. De namoros, né? De a gente ver gente começando a namorar, a gente que separava porque estava aqui no bar. Então tem várias, assim, mas não sei se cabe contar todas aqui. Eu vinha aqui, parava no portão, ficava assim, a galera passava e me entregava a cartinha. A comanda era comigo, eu só pegava, beleza, gente, boa noite, tchau, aproveita. Aí depois ia lá e falava, olha isso aqui, ó, cartinha. Mas assim, segurança não oficial do beco. Essa caixinha de som aqui, é o que o rege, entendeu? A vibe do rolê, entendeu? Quando o som tá um pouquinho mais ou menos lá dentro, entendeu? Aqui fora vai ficando um pouquinho mais alegre, entendeu? Eu vou fazer uma confissão, porque assim, eu nunca fui de forçar a relação com ninguém. Assim, tudo bom, Pamela, o que você... Não, mas eu achava linda a relação que o Carlos trabalhava lá, você ia falar com o Carlinhos, né? O pessoal chegava no bar e disse, cadê o Carlinhos? O pessoal ia enlouquecido falar com o Carlos. Eu achava lindo, assim, cara, que legal, depois eu procuro o Carlos. Como é que eu posso fazer para criar uma conexão com os clientes sem parecer evasivo, né? Porque eu não gosto de forçar a relação. Eu tinha um plano. Todo final de semana, eu trabalhava lá nos especiais, eu estudava a discografia da banda para cantar junto com os clientes. Então foi a forma que eu fiz para me conectar com os clientes. Então eu me conectava com os clientes e só falava, tu conhece a banda? Eu assim, alguma coisa. Mentira, eu estudava o dia inteiro a discografia da banda para fazer conexão com os clientes. Por quê? Porque não era uma obrigação, nunca fui cobrado isso da casa. Mas eu queria entregar uma conexão com os clientes que eu recebia esse carinho, sabe? Pô, Dudu, legal, cara. Então é a minha particularidade, sabe? O beco, ele conta uma parte da minha história de vida, assim, né? Pra mim é muito legal isso, porque além de ser a minha casa, né? Onde eu cresci e tal, onde muitos amigos meus frequentaram e hoje muita gente que eu não conheço frequenta aqui, só que eu também não tô, mas ultimamente não frequento mais, assim como no começo eu trabalhava aqui todas as noites, era caixa, garçom, fazia cartaz, fazia tudo isso. Depois com o tempo eu fui substituindo, assim, né? Pela galera que, né, foi assumindo aqui o caixa. Depois de mim, por exemplo, teve o Carlinhos, né? Teve a entrevista também que assumiu o caixa aqui e tal, ficou um tempão. Teve uma galera tal que assumiu esse papel. E tem assim, ó, pra mim pega muito no coração. O beco hoje, pra mim, eu não gostaria que ele fechasse, porque é um lugar que eu me sinto muito em casa. Eu gosto de fazer minhas filhas aqui, já pulo carnaval aqui, outros shows também. Então, eu acho que o que significa pra mim hoje é uma extensão da gente, enquanto a família que a gente vai criando, assim, com os amigos, né? A família que a gente vai criando. Então a gente conseguia vir pra cá, era um grande almoço de domingo. A gente já fez um aniversário de almoço de domingo aqui, então eu acho que é uma extensão da minha casa. Família, né? Família, amizade, fiz grandes amizades aqui, conheci muita gente. A equipe mesmo, considero meus irmãos aqui, o pessoal tudo sempre me tratou com carinho e respeito. O cliente tem alguns que se passam, mas, né, lidar com o público é isso, ainda mais com bar, gente bêbada, mas dos trampos meu foi foda pra caralho aqui, tá ligado? Pra mim foi uma escola. Eu cheguei com 17 anos aqui, já tô com 23, passei 5 anos aqui dentro, então pra mim foi uma família, assim, me ensinou bastante coisa. Mas a minha primeira moto eu comprei com o salário do B,
foi aqui. Então eu devo muita coisa a esse bar. Eu comprei minha moto aqui, eu aprendi coisas aqui que depois eu usei profissionalmente na minha vida, coisas que eu aplico, modos de ser, de como agir, interagir com pessoas, atendimento ao público. E eu fiz o triatlo, né, do Beco. Foi cozinha, balcão, garçom, segurança, foi de tudo. O Beco é a minha segunda casa, sabe? Como tu falou, já trouxe muitos amigos de fora pra cá que viraram clientes do Beco. Inclusive tem gente aqui agora, comemorando aniversário, que eu trouxe. A minha namorada aí, primeiro lugar que a gente veio, eu trouxe ela pra cá. A minha filha, tipo, quando eu tava trabalhando aqui lá no começo, então ela pequenininha, ela vinha aqui comigo. Então ela sempre esteve por aqui no ambiente, foi muito familiar, muito legal, assim. É muito afetivo pra mim, porque eu não conhecia ninguém e tal, foi o lugar que eu construí amigos, foi o primeiro lugar que eu levei meu primeiro namorado lá, foi meu marido, foi o lugar que também eu namoro com um cara, então vem cá, vamos lá. E nunca teve nenhum tipo de julgamento por parte de ninguém, nenhum funcionário, nem dos donos, os clientes do bar que eu não conhecia, que eu conhecia de lá, todos, Dudu, parabéns, foi muito legal. Então o Beco é um lugar da família. O Beco hoje significa quase um filho mal criado. Né? Um filho que cresceu, já começou, parece que, a usar algumas substâncias que não são permitidas, a gente fica mais preocupado com ele, né? Assim, hoje o Beco, para mim, é parte de toda a preocupação que a gente teve, principalmente por culpa da pandemia, né? Eu acho que a gente conseguiu. Acho que o foco parece que virou um pouco sério mesmo, sem demagogia, na questão da amizade, assim. Puxa, eu tenho uma equipe maravilhosa, assim, a galera é muito foda. Muita gente boa passou por aqui, mas o Will, o Luquinha, o Jefinho, o Aderson aqui na portaria, os extras, né, a Selminha agora e o Renan, que tem frequentado bastante a casa, o Juninho também. Ainda resta muita coisa, mas assim, o que me restou bastante, assim, numa finaleira, assim, depois, principalmente da pandemia, foi uma questão, acho que, de amizade, assim. A gente fica um pouco doente, tem a parte física que tá desgastada, é um trampo duro, né, a gente fica até de madrugada, mas acho que a parte da amizade, assim, foi uma coisa que, sem demagogia, sabe? De fato, eu acho que a gente olha um pro outro, a gente tá junto nessa, a galera, todo mundo é ponta firme um com o outro, parece que a gente se ajuda e as coisas, às vezes mesmo aos trancos e barrancos, elas acontecem, assim, parece que tendo um ao outro a gente, pô, é massa, vamos continuar então, vamos embora, assim, sabe? Foi muito difícil. Foi uma decisão que veio além de nós, por exemplo, né? Não é uma decisão nossa. Primeiro, assim, porque o imóvel onde está o Beco vai ser vendido pela minha mãe. Ela vai vender o imóvel por uma questão dela, para o pessoal. Então, a gente até pensou de abrir outro lugar, né? Mas acho que a gente não vai, acabou que não vai conseguir, assim, não vai ter essa mobilização que a gente teve tempos atrás, até porque outro lugar não é mais o Beco, não é mais o mesmo lugar, porque o Beco tem a ver também com esse lugar aqui, né? Não é só o nome Beco, não é só ter um outro bar em outro lugar que se chama Beco. Talvez não faria sentido. Cara, são 8 anos, né? Então, assim, eu olho a galera assim, vem aqui, filhote, vem, filhote, vem aqui. A gente fica assim pensando, caramba, puxa, o pessoal vai ficar órfão, assim, dá realmente uma pena de quebrar todo esse ciclo, né? Essa questão, é uma casa de um montão de gente, assim, mas era uma decisão que a gente já estava tomando há algum tempo, já estava pensando nisso. Eu sou muito de protelar, de empurrar com a barriga as coisas, para mim foi muito doloroso, assim, acho que a ficha não caiu ainda, na real. Eu acho que quando chegar na última semana vai começar a apertar, e no último dia mesmo aí, cara, eu não sei o que vai acontecer. Sim, foi um choque que a gente leva, porque, porra, fazia parte do nosso cotidiano, faz parte do nosso cotidiano ainda. 3 anos venho pra cá, fico aqui. O cara fala que não, mas querendo ou não, o cara fechando aqui as amizades, muitos a gente vai ver muito pouco mais, porque a vida segue, cada um vai pra um canto e as pessoas se afastam, tá ligado? Mas, porra, tenho uma gratidão enorme pelo local, pelas pessoas. Como eu falei, fiz grandes amigos aqui. É um negócio que o cara vai levar pra sempre no coração. Foi um choque pra nós, assim, porque a gente esperava, a gente sabia que o movimento já estava mais baixo e a gente achou que ia durar mais uns 2 anos, pelo menos. 2, 3 anos, mas... Foi realmente um choque, né? Foi triste.
triste. Não tem outra palavra. Foi só realmente muito triste, porque é como se estivesse perdendo um amigo. Um ambiente, um lugar que a gente sempre ia, que a gente sempre conhecia pessoas novas, então era realmente um lugar, quase uma segunda casa, durante muito tempo. Eu pensava em passar ali várias vezes no futuro, falar para meus filhos, olha, é ali que teu pai teve a infância, a juventude, né? Foi ali que ele curtiu pra caralho, foi ali que ele se divertiu com amigos, conheceu pessoas legais. Eu fiquei muito triste, cara. Pra mim, o Beco é uma segunda casa. Então, sempre que eu venho aqui, eu sei, vou encontrar o Will, vou encontrar o Jefinho, vou encontrar o Luquinha. E eu tô em casa. Então, pra mim, é muito triste, porque eu sei que eu não vou ter mais isso, mas faz parte da vida. É um fim de uma grande história, né? 8 anos. Eu passei mais tempo da minha vida frequentando esse bar do que não frequentando. Eu tenho um grande apreço por esse espaço aqui. Olha, tu viu aí? Eu demorei assim uns 12 minutos pra acessar, entendeu? A notícia. Eu até achei que era zoeira, na verdade. Eu achei que era um negócio de marketing, assim, sabe? Tá chegando no final de ano, vamos dar um negócio de zoeira pro pessoal, né? Sabe? Que daí eu vi a postagem no Instagram lá do dono, né? Falando que ia fechar e tudo mais. E daí que eu começou a bater esse um pouco. Pra onde a gente vai agora, entendeu? Tamo perdidos. Foi bem impactante, né? Porque, querendo ou não, o Beco, ele faz parte da história de muita gente. Da minha e de muita gente. Principalmente da galera do underground que não tem oportunidade de tocar em lugares que são maiores, que tá no início, tá ligado? Então eu acho muito importante esse bar aqui. Vai deixar muita saudade. Cara, é uma parte da minha história que vai ficar pra trás, mas que marcou muito bem. E vai fazer muita falta. Quando eu soube que o Beco ia fechar, realmente foi uma tristeza grande, principalmente pelas pessoas que circularam aqui. A gente começa a revisitar muitas memórias, né? Desde quando eu era cliente e vim aqui só para ver um show, desde quando eu trabalhei, passei perrengues com os clientes, já tive histórias com clientes que realmente... Mas também aqui vai deixar um buraco bem grande, né? Porque agora vai ter um momento que eu vou estar estressada e eu vou ir para onde? Vai ter um momento que eu vou estar feliz, eu vou comemorar onde? A partida do Beco realmente vai deixar uma falta bem grande. Não existe outro bar ou outro local que vá suprir essa falta que o Beco vai fazer. Eu chorei em casa, um pouquinho. Chorei mesmo. Porque, eu vou ser repetitivo, mas é fato. O Bequinho, ele é interessado com a minha história aqui e fez parte. É um bar que realmente fazia diferença estar lá. Era acolhedor, podia ser livre, é democrático, então eu chorei um pouquinho em casa. Quando eu descobri assim, o Beco vai fechar, cara. Mas faz parte, né? Como daí eu era romantizando, mas fato, como a gente da família que morre, mas vai ficar lá, né? O Beco nunca vai deixar de existir. Para todos os clientes, eu não tenho dúvida. É sempre difícil tu largar alguém que tá junto há muito tempo. Então assim, tipo, imagina tá 3 anos junto, tu fica, cara, não gosta, tá 3 anos, cara, tu gosta, senão tu não tava. Então assim, eu acho que tem esse misto de sentimentos entre o triste de, mas é necessário, né, não só pra nós, pra mim, pros proprietários, né, pra todo mundo, porque os ciclos eles começam, escrevem sua história e também se encerram, né. Então assim, quando eu acho que é o momento, né, e o Beco foi bem resistente, eu acho, tá? Por bastante tempo mesmo, porque assim, muitos lugares teriam fechado antes, o Beco pegou pandemia, enfim, né? Não teria aguentado, se tivesse visando só lucro, não teria aguentado porque não estaria ganhando tanto quanto gostaria. Eu falo isso sendo funcionário porque eu sei, tipo, todo dia que eu sei que isso não tá dando quanto tanto gostaria, mas dava sempre a satisfação de estar ali ainda, de estar naquela briga, como um relacionamento. Tu pode não estar no melhor casa, mas tu ainda ama estar ali, entendeu? Tu vai construindo. Então, pra mim, eu acho que o sentimento é aquele de luto de estar virando uma chave, uma coisa que a gente acredita e sabe que para uma melhor, pra frente, enfim. Mas, no resumo da obra, acho que, como todos os clientes, né, mais ainda talvez que nós, é um luto, como se fosse um relacionamento. Mas é uma felicidade, cara, de saber que assim, velho, tipo, vai fechar da melhor forma, do mesmo jeito, eu acredito. Eu não tô desde os 8 anos do Beco, eu tô há quase 3, mas... tá ali me olhando, o Aderson, começou bem lá mais no início, o Renan, a galera, os guris. Acredito que vai fechar da mesma forma quase como começou. A energia, a forma de tratar, isso nunca mudou, o respeito. E acho que é um misto do sentimento de luto com felicidade e acho que dever cumprido como funcionário. E eu acredito que, em sua maioria, quem trabalhou aqui, eles, meus chefes, todo mundo vai acabar com esse sentimento que é de dever cumprido
satisfeito. É difícil, aham. É difícil. Não vou chorar. Piada eterna. Saber que aqui eu conheci muita banda muito da hora. Eu vou continuar atrás das bandas que eu conheci aqui. Eu vou continuar atrás da galera que eu conheci. Adicionei todo mundo. Então, eu acho que a gente vai perder o ambiente, mas a gente vai manter essa energia do que a gente faz aqui, velho. Vamos buscar outro lugar. Então, acho que seria essa mensagem de a gente continuar fazendo o que a gente faz aqui. Eu vou continuar falando do Beco. E descobrir que o Beco tá sendo fechado pra mim foi de quebrar o coração, assim. Não é uma parada muito ruim, eu acho que tudo tem seu tempo, eu acho que tudo que a gente passou ali dentro não foi à toa, são memórias que vão ficar comigo pra sempre, de tudo que eu passei, tudo que eu vivi, todas as pessoas maravilhosas que eu conheci ali dentro. Eu conheci melhor e eu passei a namorar oficialmente a minha noiva lá no Beco. Gosto de dizer que o meu relacionamento hoje em dia não seria o que ele é hoje em dia devido a se o Beco não tivesse existido. Vou levar pro coração o resto da vida. Espero que um dia reencontre de novo todo mundo que trabalhou aqui e talvez um dia o Beco volte. Eu acho que o lugar que abrir aqui depois vai ser... Eu já vim aqui beber na Sarjeta, só para poder lembrar do Beco. Eu gostaria que a gente pudesse pensar em outro espaço, semelhante a isso aqui em São José. Eu sei que é muito puxado, né? Acompanhei os meninos na gestão desse bar, assim. Se eles tiverem ainda fôlego para pensar num novo espaço, eu gostaria muito de ter, né? E se precisarem de novo de uma caixa, eu gostaria de estar junto também, que agora a gente já tem outra relação com o tempo, conseguindo organizar melhor. Acho que é isso. Eu quero me desconectar pra caramba das coisas, assim, passar Eu acho que provavelmente não vou conseguir passar meses desse jeito, né? Mas pelo menos uns 2 mesinhos e abrir um bar. De novo. Mas agora... mas vai ser um botecão, tá, galera? Vai ser um botecão. A gente provavelmente não vai ter música, vamos ver se vai ter um karaokê, mas vai ser um bar. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend. The end. It hurts to set you free, but you'll never follow me. The end of laughter and soft light. The end of nights we try to die. This is